sou Marcelo Rodrigues Caetano, e a gente vai falar sobre a visita a uma obra com o uso de estruturas de concreto armado. Bora lá, sem perda de tempo. Então, é uma atividade de extensão, uma atividade didática, né, com o objetivo de visitar uma obra e a gente falar um pouquinho sobre armação para vigas, lajes, pilares, né? Então, foi feita a visita nessa obra aqui, né? E a gente vai falar um pouquinho dela. Tá? Então, o relatório, nesse relatório tem tudo de consolidar informações relativas a uma obra em andamento com elaboração de relatório detalhado do processo construtivo, certo? É, é necessário redigir esse relatório, né, que a gente está apresentando aqui, com as informações coletadas e preparando essa apresentação, explicando o conteúdo do relatório. Tá? Então, essa obra é a construção de uma planta industrial para uma indústria automobilística no Polo Industrial de Betim, Minas Gerais, né, conhecido como PIB. Então, está aqui a localização, né, nós temos aqui a região de Belo Horizonte, a região de Betim, né, a saída aqui no sentido Triângulo Mineiro, e aqui a gente tem aqui nessa localização a obra, tá? Aqui, né, a gente tem aqui a demarcação da área onde está sendo feita a obra, ok? Uma vista do terreno antes da obra, tá certo? E aqui já o terreno depois que foi feito um trabalho de aterro, né, um alteamento, tá? Para servir de base para essa obra. Então, vamos às etapas da obra. De uma maneira genérica, a gente vai estudar etapas básicas de obras de edificações. Então, a obra começa com elaboração de um projeto arquitetônico, passando logo em seguida para serviços preliminares, né? A parte do início da obra, preparação inicial. Então, basicamente, limpeza de terreno, terraplenagem, corte, aterro, compactação do solo. Outros serviços preparatórios também são sondagem, construção de tapume, instalações provisórias de água, energia, iluminação, instalações sanitárias, montagem de canteiro de obra e local de armazenamento de materiais e ferramentas. Aí a gente parte para as fundações, né, que podem ser diretas ou rasas, baldrame, fundação contínua e indiretas ou profundas, né? A gente tem a estrutura de laje, que é uma superfície de concreto armado, para suportar e distribuir peso dos mais variados tipos de telhas, né? E ainda caixa d'água para vigas, né? Então, os modelos mais comuns aqui de lajes são pré-moldada, treliçada e maciça com concreto armado ou protendido, né? Então, o concreto armado ele é comumente utilizado nos pilares, vigas e lajes, conferindo resistência e estabilidade à estrutura. A gente parte para a vedação e alvenaria, que faz o fechamento das estruturas por meio da disposição das paredes, tá? Telhados e forros, né? A gente tem telhados tipicamente de beiral, de platibanda e até o telhado verde. E as telhas podem ser de material cerâmico, concreto, metal, fibra, cimento, por exemplo, certo? Instalações hidrossanitárias, né? Já são as instalações definitivas aqui de água fria, esgoto, água quente, se necessário, água de reuso, que é esse caso nosso aqui, cisterna ou poço artesiano. Tá? A gente tem agora a parte de esquadrias, portas e janelas, acabamentos, revestimentos, pintura, né, tanto interna quanto externa, a parte de paisagismo e concluindo com a limpeza da obra. Tá? Então, vamos ao nosso foco aqui no trabalho específico, é a visita, né, para verificar estruturas de concreto armado. Tá? Então, aqui, nesse caso, a gente tem a construção de um reservatório de águas pluviais, que é o que a gente conseguiu encaixar dentro do tempo, né, necessário para a gente fazer esse acompanhamento, que é um trabalho didático. Tá? Então, esse reservatório está sendo construído em concreto armado, né, e é a etapa de obra que a gente conseguiu pegar durante a visita. A água aqui será captada das calhas do telhado do galpão da fábrica, passando por uma etapa de filtragem, seguindo para reservatório suspenso, né? O pessoal lá chama de castelo d'água, ficando disponível para o reuso, tanto para limpeza geral, uso para aguar jardins, plantas, etc. Tá? Então, aqui a gente tem lá as pessoas de contato, os representantes da construtora, né, que nos atenderam, o engenheiro civil Kelsen Amaral e o mestre de obras, né, o Kleber. Tá? A primeira visita à obra, foram realizadas duas visitas à obra. Na primeira visita, verificou-se que houve realização de serviço de corte, aterro, terraplenagem, sondagem e o início de pavimentação de algumas áreas, né, com pisos intertravados. Estava em andamento a escavação dessa área onde vai ser construído o reservatório de área
água pluvial, tá? Então, dessa forma, foi necessário aguardar um tempo para que a obra pudesse evoluir, para a gente acompanhar, assim, os serviços de concreto armado, tá? Então, aqui, na primeira visita, eu ao lado aqui do engenheiro Kelsey Amaral, no local da obra, tá certo? Então, aqui, ó, o local da escavação do reservatório, né? Aqui a parte da pavimentação, que já veio iniciada, tá? E aqui mais uma vista, né, mostrando que esse reservatório ele é subterrâneo, tá certo? Então vamos lá. Na segunda visita, a gente sim já conseguiu, né, observar a construção de estruturas em concreto armado para esse reservatório, né? Então a gente tem aqui algumas fotos, né? Aqui está o engenheiro, o Kleber, né? Então vamos lá, concreto, né? Uma breve revisão teórica que o concreto é responsável por resistir aos esforços de compressão e proteger as armaduras contra as intempéries, né? E vai promover a durabilidade desses elementos, tá? Então o processo de construção ele deve garantir um controle rigoroso, né? Para que a união dos componentes atenda às propriedades esperadas, né? Principais propriedades mecânicas do concreto que a gente deve verificar é o famoso FCK, resistência à compressão simples, a resistência à tração e módulo de elasticidade. O controle tecnológico ele é feito em 3 etapas, com o controle da composição, né, os materiais constituintes, o controle do concreto fresco e sua produção e o controle do concreto endurecido. A gente tem o slump test, né, que é realizado na obra com concreto protegido em central, né, concreto usinado, para verificar a consistência desse teste. É o famoso ensaio de abatimento de tronco de cone, né? A gente tem aqui um exemplo. Né? Falando então agora das armaduras de aço, né? Elas vão receber especial atenção. O concreto armado é um material formado pela associação do concreto com as armaduras, né, que são os elementos de aço inseridos em seu interior. É utilizado para construir estruturas sujeitas a diferentes esforços, né? Então aqui aço e concreto eles vão trabalhar de maneira complementar, né, para oferecer resistência, né, a tração e compressão, tá certo? Aqui a gente tem, falando um pouquinho sobre principais normas, né, sobre armaduras, a gente tem basicamente as armaduras em barras, em fios e malhas ou telas, né? E a gente tem aqui tipicamente o CA25, né, a barra CA25, que é uma barra lisa, a gente tem a CA50, que é nervurada, e a CA60, né, que são fios lisos, entalhados ou nervurados. Bom, vamos ver mais fotos da obra, né? Então aqui a gente tem detalhe das armaduras de vigas e pilares, né, e a conexão entre eles, né, para concretagem aqui que já estava iniciada. Tá certo? Aqui a gente tem mais uma visão aqui da montagem das armaduras de aço, tá? A gente vai ter também detalhe das armaduras de vigas e pilares, tá certo? Mais alguns detalhes aqui da montagem, né? Bom, vamos lá, responsabilidade técnica, né? Como eu falei, quem nos atendeu foi o engenheiro Kelsey Fabiano Amaral, ele é um engenheiro civil, especialista com MBA em gestão de projetos, a gente reproduz aqui, né, lá em campo, um pedacinho do projeto aí do reservatório, né, de água em construção, tá? Aqui a placa de identificação da obra, tá? E a construtora, tá certo? Mais algumas fotos aqui, armazenamento de barras de aço e armaduras, né? Por causa de armazenamento. E aqui as referências teóricas que a gente usou para fazer o trabalho. Bom, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Vamos passar aqui rapidamente um vídeo, né? Só para a gente ver um pouquinho dessa atividade, né? Que a gente fez lá. É, essa visita, né? Que ó, durante o momento lá que o pessoal, né, estava trabalhando na montagem, a gente fez um vídeo aqui rápido até para não ficar incomodando demais, né, durante a obra, certo? O pessoal, né, trabalhando já levando aí mais peças, né, para montagem. Você vê que a montagem já está em estado adiantado, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa interessante para a gente mostrar, tá? E a gente vai ter aqui um áudio do Kleber. Vamos ouvir um pouquinho aqui, ó. Marcelo, bom jovem. Como eu tinha falado, aqui é uma caixa de retenção
Ela é uma caixa de 17 por 6, sendo que dentro dessa caixa a gente tem uma outra caixa que ela vai ser para reuso, é uma caixa de 30 mil litros, para a gente fazer aguar jardim e usar em vasos para quando o pessoal estiver usando vasos. A gente está trabalhando com a ferragem de ferro 16 em alguns cantos, tem uma laje e as paredes são tudo com 20 centímetros, concreto armado, tá? E é uma caixa para reter bastante água da chuva. Tranquilo? Bom, então é isso, pessoal. A gente acompanhou aqui uma obra, né, de construção de galpão industrial utilizando estruturas de concreto armado. Vou ficando por aqui. Grande abraço e fui.